Irmãs, é um privilégio, né? A Isabel falou dessa possibilidade de estar aqui com as irmãs. E assim, imediatamente, né? Mesmo sem saber como é que a gente estava lá, né, na igreja, se poderia vir ou não, mas o meu coração já se encheu de alegria, né? Porque a gente, de fato, a gente se sente em casa aqui com vocês, né? Nós nos sentimos assim muito, muito bem no meio de vocês, né? Uma igreja que nós amamos muito, que nós temos muita saudade, muitas lembranças boas, né? Então, para mim, é um privilégio mesmo estar aqui hoje com vocês, nessa noite tão especial, todas tão lindas, né? Todo mundo aí se preparou para esse dia e eu creio mesmo que o Senhor tem algo a ministrar no nosso coração aqui nessa noite. Então, né, fico feliz de ver a igreja tão cheia. Algumas irmãs eu conheço bem, né? Outras eu estou conhecendo hoje. E é uma alegria a gente estar aqui compartilhando, especialmente a palavra de Deus com as irmãs. Bom, o tema, né, que a Isabel me passou é a mulher de Deus. Eu achei assim, um tema lindíssimo, né? Uma referência tão especial para nós mulheres, sermos chamadas, sermos conhecidas assim. Quando eu preparava essa palavra e estava orando a respeito do que trazer aqui nessa noite, eu fiquei pensando, como essa referência, mulher de Deus, ela é um privilégio para nós, um privilégio muito grande, sermos reconhecidas dessa forma, mas ela também é uma grande responsabilidade. Ser conhecida como uma mulher de Deus implica em muitos privilégios e implica em muitas responsabilidades para nós também. Deixa eu ir passando aqui, gente. Então, irmãs, mais do que, né, falar aqui sobre nós, mulheres, eu queria que nós evidenciássemos aqui nessa noite esse Deus que nos criou, esse Deus que nos formou com o propósito de glorificá-lo. Porque essa é a essência da nossa vida. O Senhor nos criou, o Senhor nos formou para que nós estivéssemos vivendo hoje, nesta geração, para a glória dEle. Essa é a razão principal. Esse é o propósito central da nossa existência. Existe uma escritora, né, inclusive a minha escritora preferida, assim, eu gosto muito dela e tudo que ela escreve, principalmente a respeito de feminilidade bíblica, eu me inspiro muito nela e, assim, tenho todos os livros, agora mesmo a Editora Fiel já lançou a biografia dela, sou apaixonada, é a Elisabeth Elliot, né? Não sei se vocês já estudaram, conhecem, mas ela traz uma visão muito bíblica a respeito de nós, mulheres. E um trechinho de um dos livros dela, ela diz assim: o fato de eu ser mulher não me torna um tipo diferente de cristã, mas o fato de eu ser cristã me torna um tipo diferente de mulher. Afinal, eu aceitei a ideia que Deus tem a meu respeito, e toda a minha vida consiste em lhe oferecer de volta tudo o que sou e tudo o que Ele quer que eu seja. Muito bonito. Mas essa afirmação que ela faz ali, eu queria transformar isso numa pergunta para vocês. Afinal, eu aceitei a ideia que Deus tem a meu respeito? Será que hoje nós temos vivido a nossa feminilidade dentro de quais padrões? Dentro de uma cultura secular que dita padrões, que dita regras, que impõe alguns comportamentos para nós mulheres? Ou será que a nossa referência principal é a palavra de Deus? Será que nós temos convicção do que o Senhor nos chamou para fazer nessa terra? Será que nós estamos seguras daquilo que o Senhor deseja para mim e para você? Nós temos um grande impedimento quando a gente pensa, né, na questão de exercer a nossa feminilidade à luz da Bíblia. Existem hoje várias ideologias que se interpõem aí com relação ao cumprimento da nossa obediência a Deus no que diz respeito à feminilidade. Usar a nossa feminilidade para a glória de Deus. Então, a gente tem várias ideologias aí, né? Se você pegar o humanismo, ele coloca o homem no centro. Se a gente pega o feminismo, ele coloca a mulher no centro. Inclusive, eu coloquei ali um conceito do feminismo, o ginocentrismo, mulher no centro.
Se a gente pega o machismo, ele coloca o homem no centro. Mas é importante que a gente entenda que nenhuma dessas ideologias pode coexistir com o cristianismo. Sabe por quê? Porque o cristianismo pressupõe que Cristo é o centro. E não qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa. Toda vez que eu coloco alguém ou algo no centro, na centralidade da minha vida, da minha existência, eu estou impactando a forma como eu vou viver o cristianismo. Eu estou influenciando de forma negativa, eu não consigo, de fato, obedecer e viver uma vida de fidelidade a Deus. Porque tem algo que está aí tomando, ocupando esse espaço, que é um espaço unicamente do Senhor. Então, irmãs, eu sei que o dia 8 de março, o mês de março, é um mês especial para as mulheres, né? E a gente costuma fazer várias comemorações exaltando a figura da mulher, né? Colocando a mulher aí em evidência. E eu quero dizer para vocês nessa noite que o que nós temos de maior valor não está em nós, está no Deus que nos criou. Não está naquilo que nós somos, nas nossas capacidades, nas nossas habilidades, no quão bem eu faço alguma coisa, né? Mas está no Deus que me criou. E é nele que eu preciso buscar as respostas sobre como desenvolver bem a minha feminilidade. Como viver essa dádiva que Deus me deu, que a dádiva é o presente de ser mulher, que Ele deu para mim e para vocês. Esse presente, ele só vai ser vivido na sua plenitude quando nós compreendermos que ele só pode ser vivido quando Deus ocupar a centralidade da minha vida. Quando Ele for a razão principal de tudo que eu faço, das minhas motivações, dos meus interesses. A verdade do Evangelho é uma só. Eu só sou em Cristo. Fora de Cristo eu não sou. Não foi assim que Ele me encontrou? Perdida, sofrendo, né? A lua aí, a gente viu a lua aqui hoje, né, Renata? Cheia de feridas, de mágoas, de angústias na alma, marcada aí de uma forma tão profunda pelas situações, pelas circunstâncias, e Ele me encontrou. Ele é a razão central de tudo que nós somos, de tudo que nós fazemos. E eu queria trazer como uma inspiração para nós nessa noite, uma mulher que viveu uma vida de fidelidade ao Senhor. Essa mulher é Maria. Quem está com a sua Bíblia aí pode abrir comigo lá em Lucas 1, a partir do verso 26, do 26 ao 38. Vamos ler aí. Lucas 1, do 26 ao 38. Vocês querem me ajudando? Podem ir lendo aí, cada uma lê um versículo. Quem tiver com sua Bíblia aí, pode ir me ajudando. É uma circunstância aqui totalmente incomum, né? Totalmente atípica. Maria tinha um compromisso, era desposada com José, mas não era casada com ele ainda, né? Então, era uma virgem. O Senhor envia um anjo. Esse anjo é endereçado a Nazaré, lá na casa de Maria, e ele traz para ela uma instrução. Ele instrui Maria quanto ao que haveria de acontecer. E, num primeiro momento, ela se assusta, ela tem alguma reação ali de insegurança diante daquilo que o anjo trazia para ela. Mas é muito interessante que nós vamos observando aqui no texto, e mais adiante ainda, que Maria, ela cumpre aquilo que lhe foi proposto. Apesar de ser algo incomum, apesar de tudo que estava por vir aí pela frente, das inseguranças, das incertezas, de um direcionamento como esse, é algo que muda o curso da história de Maria, é algo que muda o curso da história de José. Mas Maria, ela é aqui para nós um exemplo muito claro de uma vida de fidelidade ao Senhor. E nós vamos ver aqui 3 posturas de Maria, nesse trecho, em que nós vemos que ela, de fato, nos inspira a viver uma vida de fidelidade ao Senhor. Então, a primeira postura que eu vejo aqui em Maria, no verso 38, ela se autodenomina a serva do Senhor. Maria nos
inspira a sermos mulheres de posicionamento. Mulheres que se posicionam diante dos mais diversos contextos. Diante de situações desafiadoras, diante de situações que exigem muito de nós, diante do nosso cotidiano, com as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Eu sei que a gente vai desenvolvendo aí ao longo da vida vários papéis, né? Então, muitas aqui são mães, são casadas. Talvez você tenha uma profissão fora de casa, talvez você trabalhe dentro de casa. Mas você tem os papéis, as incumbências que Deus colocou nas suas mãos. Todas nós temos, não é? Mas, queridas, tudo isso só faz sentido se o fundamento for esse aqui. Serva do Senhor. Como é que as pessoas têm nos conhecido aí fora? Esse tem sido o fundamento de tudo que a gente faz? Sermos servas do Senhor? Sermos conhecidas como servas do Senhor? Mulheres que se posicionam com clareza, que se destacam não só por serem ótimas profissionais, por serem muito habilidosas, por terem várias competências, mas por sermos servas do Senhor. E é tão bonito isso, né? Porque Deus chama várias mulheres diferentes, com vários talentos diferentes, com várias capacidades diferentes, mas a essência, o que Ele exige de nós em essência é a mesma coisa. Ele exige que sejamos servas do Senhor. É isso que Ele quer de nós. Talvez a gente fique aí, buscando, né, ser muita coisa, correndo atrás de muita coisa. Irmãs, cuidado, para a gente não buscar alcançar objetivos como um fim em si mesmo. A nossa vida, as nossas escolhas, elas não podem ser um fim em si mesmo. Eu não posso ser ali uma psicóloga no meu consultório só para ganhar dinheiro. Precisa ter uma finalidade maior. No meu trabalho, eu preciso evidenciar Cristo de alguma forma. Na minha tratativa com as pessoas, precisa haver a evidência de Cristo, antes mesmo de qualquer evidência de potencial humano, de capacidades. Então, queridas, nós nunca precisamos, né? Nós vivemos um tempo em que a gente tem precisado muito, não só de mulheres, mas de homens que se posicionem como servos do Senhor. Pessoas que, de fato, façam diferença no nosso meio. Como nós temos ansiado por isso, irmãos. Como nós precisamos mesmo viver uma vida em que o Senhor é evidenciado através das nossas ações de serviço a Ele. Então, nós vemos aqui que, diante dos vários rótulos que nós recebemos, o principal deles é sermos reconhecidas como servas do Senhor. Mulheres que estão dispostas a fazer a diferença para glorificar a Deus. Hoje nós vivemos aí numa cultura, irmãos, que coloca a mulher em posições muito diferentes do que a Bíblia coloca. Então a gente percebe aí que muitos atributos aí para a mulher que a Bíblia traz, como atributos de referência para nós, mulheres, eles são atributos que são atacados aí fora. Então, nós precisamos estar preparadas para ir contra a cultura, para resistir à cultura. Cuidado, irmãs, porque às vezes a gente vive uma vida tentando agradar aí, tentando se encaixar, tentando pertencer em contextos que de fato não são para nós, em ambientes que de fato não são para nós. Se nós queremos ser reconhecidas como servas do Senhor, não tem como relativizar certas ações, certos comportamentos, certas condutas. Aqui eu coloquei que buscar a aprovação dos homens em um contexto cultural normalmente implica em relativizar as verdades eternas. Às vezes essa busca por se aceitar aí, né, em vários meios em que a gente está inserida, isso vai nos afastando da verdade. Isso vai nos colocando para longe mesmo daquilo que Deus deseja para nós. E a gente vê isso tanto nas adolescentes e jovens, que muitas vezes têm essa dificuldade, né, de estar ali enraizadas na palavra, enraizadas na verdade. E num contexto, por exemplo, de faculdade, a gente escuta tanta coisa, a gente ouve tanta coisa,
Tanta coisa é colocada ali para nós. Tantas mentiras são constantemente faladas e ouvidas e internalizadas. E muitas vezes, quando nós não estamos de fato firmadas, quando a nossa identidade não está firmada aqui, servas do Senhor, a tendência é que a gente às vezes abra mão de algumas coisas inegociáveis para Deus. Precisamos tomar muito cuidado. Precisamos nos posicionar. O nosso posicionamento hoje, irmãs, nós, essa geração de mulheres aqui, vai impactar diretamente na geração que virá aí, depois de nós. O nosso posicionamento hoje vai refletir nas crianças que estão crescendo aqui na igreja, nos netinhos, nos filhos, nas filhas, na nova geração de liderança da igreja, que daqui a 30, 40 anos, não seremos mais nós, né? Serão outros. Como é que a gente está preparando essa nova geração? Temos nos posicionado de forma tão efetiva que isso reflete diretamente nessas crianças, nesses adolescentes. O nosso posicionamento, ele tem impactos para as outras gerações. O Senhor nos ajude, antes de mais nada, a evidenciar essa característica aqui na nossa identidade. Servas do Senhor. Então, em primeiro lugar, é isso que nós vemos na vida de Maria. Em segundo lugar, nós, assim como Maria, somos chamadas a uma vida de submissão. Uma palavrinha que hoje está em completo desuso, né? Uma palavrinha que para algumas é difícil ouvir. Submissão. Submeter-se à vontade de Deus. Como é que você recebe isso? Isso é algo tranquilo? Isso é natural para você? O que nós vemos aqui na vida de Maria é que diante dessa situação incomum, imagine-se aí no lugar dela, recebendo essa missão de Deus. Gerar o Filho de Deus numa situação tão atípica, sem estar casada, dentro de um contexto aí cultural, completamente diferente, inclusive, do nosso hoje, ela recebe essa incumbência. Mas, queridas, apesar das inseguranças, apesar de talvez não compreender a princípio do que se tratava aquela missão, Maria, ela se dispõe, ela se submete, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Essa tem sido uma oração que a gente tem feito com frequência. Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade. Que se cumpra em mim a tua palavra. Submeter-se, queridas, a Deus e a fazer a sua vontade é um ato de confiança na soberania do Senhor. Não existe meio termo, não existe outro caminho. Ou nós nos submetemos à vontade de Deus para nós, ou nós nos submetemos à nossa própria vontade. E com isso, muitas vezes, o que nós estamos comunicando é: eu não consigo obedecer. Eu não consigo aceitar a direção de Deus para a minha vida. Irmãs, perceba que a palavra do Senhor, ela traz várias referências quando nós pensamos no Senhor aí. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Mestre, Ele é o nosso Salvador. Tantos outros atributos. Todos esses atributos, eles têm em comum a referência de uma figura de autoridade. O nosso Deus é a autoridade suprema sobre a nossa vida. Nós precisamos nos submeter, queridas. O nosso Deus é um Deus bom. Tudo aquilo que Ele permite que nós passemos, aquilo que você está passando hoje, essa circunstância, ainda que pareça difícil, a bondade de Deus não mudou na sua vida em função daquilo que você está vivendo hoje. Deus não deixa de ser bom. Esse é um atributo de Deus. Ele é bom. Ele é sempre bom. A bondade dele é sempre percebida na nossa história. Irmãs, lembre-se aí de alguma situação difícil que você passou. Eu tenho certeza que você consegue olhar para trás e identificar, ainda dentro dessa situação difícil, a bondade de Deus revelada em algum momento dessa história.
Foi um irmão que chegou na sua casa e orou por você? Foi uma mensagem que você recebeu? Foi uma amiga como essa que nós conversamos aqui hoje com a Renata, né? Uma amiga da Lu que ajudou a desfrutar de um novo tempo aí, a encorajou. O Senhor é sempre bom, irmãs. E quando nós nos submetemos à vontade dEle, nós estamos em segurança. Ele nos dá paz de que ainda que a circunstância seja incerta, ainda que eu não saiba para onde ir, ainda que tudo pareça obscuro, ainda que o dia seja mau, ainda que a notícia seja ruim, submeta-se ao Senhor e à sua vontade. Ele requer isso de nós. Nós somos filhas amadas de Deus. Tudo aquilo que Ele coloca diante de nós é para o nosso bem. É fruto da bondade e da fidelidade dEle conosco. Que o Senhor nos ajude, de fato, a nos submetermos. Eu coloquei aqui uma palavra que está lá em Tito 2. É uma palavra muito conhecida de todos nós, né? E ela fala das instruções das mulheres mais velhas para as mulheres mais novas. E eu acho tão interessante porque aqui diz que, a fim de instruírem as jovens casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Todas essas ações aqui, queridas, observe bem, não tem nada de extraordinário aqui. Deus dá orientações aqui muito cotidianas, muito ordinárias, muito rotineiras para nós. Seja uma boa dona de casa, tratar bem o marido e os filhos com amor, sermos bondosas, sujeitas ao marido. Observe bem, não tem nada de extraordinário como aquilo que o Senhor incumbiu Maria de fazer. Não tem nada de extraordinário. Mas às vezes, irmãs, nós não conseguimos cumprir o ordinário. Como é que Deus vai colocar algo extraordinário nas nossas mãos? Se muitas vezes temos dificuldade de cumprir o ordinário, de cuidar bem da casa sem murmurar, sem reclamar, de sujeitar o marido, de tratar bem os filhos com amor, com zelo, com a palavra de sabedoria. Quantas vezes a gente tem difamado a palavra de Deus naquilo que é ordinário, que é cotidiano. Nisso aí que a gente está vendo. Irmãs, nós precisamos entender que a submissão a Deus é nas pequenas coisas, é no dia a dia, nas incumbências que Ele coloca nas nossas mãos. Precisamos nos submeter a Deus em tudo aquilo que Ele requer de nós. E isso é a palavra dEle que diz. Olha quantas coisas a gente tem aí que estão colocadas com o objetivo de não difamarmos a palavra de Deus. Toda vez que a gente consegue cumprir, toda vez que nós nos submetemos, toda vez que nós dizemos sim à instrução do Senhor para nós, nós estamos dando um bom testemunho a respeito do Senhor e da sua palavra. Aqui eu trouxe em especial, eu sei que quando a gente fala de sujeitar ao marido, tem muita gente que tem dificuldade com relação a isso. Muitas mulheres ainda questionam que submissão é essa. Né? Obviamente, a gente não está falando aqui de situações que ferem a dignidade da mulher, nada disso. Nós estamos falando do padrão bíblico de relacionamento de homem e mulher. Submissão. Eu queria colocar aqui duas falas de duas autoras, inclusive da Elizabeth Elliot, que vai falar um pouquinho sobre isso. Você se casa com um pecador. Você ama, aceita e perdoa esse pecador, assim como você mesma espera ser amada, aceita e perdoada. Você sabe que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e que isso inclui seu marido, o qual ainda carece de algumas glórias que você esperava encontrar nele. Aceite isso de uma vez por todas, e então caminhe ao lado dele como herdeiros da mesma graça de vida. E aqui embaixo, uma outra autora cristã que eu gosto muito, ela diz assim: as mulheres devem se submeter aos seus maridos como ao Senhor. Efésios 5:22. Isso quer dizer que a submissão da esposa não se baseia na qualificação do marido para o papel. O aspecto principal é a sua submissão a Cristo.
A submissão ao marido reflete o relacionamento dela com Cristo, o Senhor, e flui desse relacionamento. Na verdade, isso torna a submissão muito mais valiosa e bela. Então, toda vez, queridas, que eu recuso a ideia de me submeter, de viver essa submissão no meu casamento, que é uma bênção de Deus, é cuidado de Deus conosco, eu estou muitas vezes, antes mesmo de ser insubmissa ao marido, nós estamos sendo insubmissas a Deus. Então, isso é algo que o Senhor requer de nós. Que o nosso coração esteja aberto para se submeter. Nós vemos aqui Maria, uma mulher que se submeteu à vontade de Deus, ainda que ela não entendesse, compreendesse a princípio aquilo que o Senhor queria para ela. Mas ela se refere, ela se autodenomina uma serva do Senhor, disposta a cumprir a vontade do Senhor. Que essa disposição, irmãs, ela esteja aí, no seu coração. Independente do que estivermos vivendo, da realidade que nós estivermos passando, esse desejo por servir a Deus e por se submeter à vontade dEle para nós, seja uma verdade, seja uma realidade. Que o nosso coração esteja aberto para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós sabemos o desfecho da história. Nós sabemos quem foi esse Jesus que Maria gerou. Nós sabemos que a disposição dela em servir reflete até hoje em nós. E é essa disposição que nós precisamos ter, porque nós não sabemos o impacto do nosso sim, o impacto de aceitarmos a instrução do Senhor para nós. Isso pode ter impactos para outras gerações, para outras pessoas. Amém? Em terceiro lugar, nós somos chamadas para uma vida de adoração. Nós vemos aí na sequência que Maria, do verso 46 ao verso 56, Maria, ela faz um cântico que nós conhecemos muito bem. Um cântico de louvor a Deus, de adoração ao Senhor. Maria, nesse cântico, ela reconhece a grandeza do Senhor, ela reconhece a soberania do Senhor, ela reconhece a misericórdia do Senhor. Ela reconhece que o Senhor, Ele a visitou de uma forma especial. Maria reconhece aquilo que o Senhor fez através da vida dela. Irmãs, uma correta relação com Deus nos leva a uma vida de adoração. E uma vida de adoração nos livra de uma vida de murmuração, de uma vida de reclamar de tudo, de uma vida de só olhar o que falta, de uma vida de sempre querer mais e nunca estar contente com aquilo que Deus já tem dado. Querida, olha a sua circunstância hoje. Enxergue aquilo pelo que você precisa ser grata ao Senhor. O canto de Maria, ele deve ser o nosso canto. A alegria de Maria deve ser a nossa alegria. A esperança de Maria deve ser a nossa esperança. Por quê? Porque nós servimos ao mesmo Deus. Esse Deus que encheu os lábios dela aqui de júbilo, Ele pode trazer um novo cântico para você nessa noite. Olha para o Senhor. Vamos fechar os nossos olhos agora. Vamos, cada uma aí na sua circunstância, na sua realidade. Vamos nos colocar diante desse Deus. O mesmo Deus a quem Maria servia é o nosso Deus. Um Deus que nos instrui. Um Deus que nos chama a uma vida de posicionamento, uma vida de submissão à sua vontade, uma vida de adoração, de uma relação íntima com Ele, que nos leve a um nível maior de maturidade na fé, irmãs. Deus de amor, nós nos colocamos agora diante do Senhor, Pai. Cada mulher aqui, Deus, o Senhor formou com a Tua mão de poder. O Senhor, quando formou cada mulher aqui, tinha um propósito específico, definido e determinado para cada uma delas. Nós cremos que nós só estamos aqui hoje porque o Senhor tem um propósito de que a nossa vida glorifique o Teu nome.
O Senhor é o que há de mais valioso em cada uma de nós aqui, Pai. E nós queremos render as nossas vontades ao Senhor. Nós queremos render, Pai amado, tudo que somos e que temos a Ti, Pai. Nós queremos declarar aqui, assim como Maria, aqui está a serva do Senhor. Nós queremos nos dispor a servir a Ti, Pai amado. Nós queremos nos dispor a submeter-nos à Tua vontade, dentro de casa, nos nossos relacionamentos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a dar bom testemunho do Senhor nas coisas corriqueiras e cotidianas da vida. Que o Senhor possa, Pai amado, trazer sobre nós, Paizinho, essa direção clara, Pai, daquilo que o Senhor tem para nós, nas nossas casas, nos casamentos, na vida profissional. Pai, o que o Senhor quer de nós? Nós queremos nos dispor a obedecer ao Senhor, Pai. E assim como Maria, nós queremos viver uma vida de fidelidade ao Senhor, Pai. Uma vida, Deus amado, em que, acima de tudo, nós sejamos reconhecidas como servas amadas do Senhor. O Senhor olha para cada uma de nós, o Senhor vê as nossas circunstâncias. E nós cremos, Pai amado, que o Senhor tem, ó Pai amado, um propósito especial para tudo que nós estamos vivendo hoje. Nos ajuda a Te obedecer. Nos ajuda, Pai amado, a entender, Pai amado, que acima de tudo, nós precisamos viver uma vida de adoração ao Senhor. Uma vida de intimidade, uma vida de proximidade contigo, Pai amado. Porque é isso que vai fundamentar, meu Deus, tudo aquilo que nós fizermos, todos os nossos papéis, tudo que nós tenhamos que cumprir, Pai amado. Em primeiro lugar, só fará sentido se glorificarmos ao Senhor naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Pai. Toma cada uma de nós aqui nessa noite, que saiamos daqui, ó Pai, com um cântico novo nos lábios, entoando um novo cântico ao Senhor, reconhecendo a grandeza, a soberania, a majestade, a misericórdia, o favor do Senhor sobre cada uma de nós. Na nossa história, nós podemos testemunhar da bondade do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. E que isso seja algo, meu Deus, para que nós possamos testemunhar e glorificar o nome do Senhor em tudo aquilo que nós fizermos, aonde o Senhor nos colocar. Que o Senhor seja evidenciado acima de todas as coisas. Nós oramos, entregamos cada irmã aqui diante do Senhor, cada irmã aqui que é preciosa para o Senhor, cada filha do Senhor aqui nesse lugar, nessa noite, Pai. Visita cada realidade, cada circunstância difícil, cada desafio que o Senhor, ó Deus, tem colocado diante de nós. Nós não estamos sozinhas, Pai. O Senhor nos dá uma missão, mas o Senhor vai à nossa frente. Nós não precisamos temer, porque nós temos um Deus que já escreveu a nossa história. E por isso nós podemos nos submeter com confiança e alegria para tudo aquilo que o Senhor nos chamar, nos incumbir de fazer, Pai. O Senhor abençoe cada uma aqui, cada família, cada casamento, cada filho, cada neto. Que o Senhor possa estender a Tua graça e bondade sobre os nossos também. É no nome precioso de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.